Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. O tema de hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 16 e o 17. Diz assim: Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do nosso Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos irmãos, o que me chama a atenção aqui é um fato que os irmãos lá de Tessalônica preocupavam. A preocupação deles era o seguinte: não era se a igreja seria arrebatada ou não. Eles sabiam disso, o apóstolo Paulo já havia explicado isso para eles. Mas a preocupação deles seria: e os mortos? E os nossos entes queridos? Como será? Eles vão ver, eles não vão ver, eles não farão parte do arrebatamento. Então o apóstolo Paulo, antes de explicar para os irmãos, ele diz três coisas importantes. A primeira delas é que, primeiro, dada a ordem ou a palavra de ordem do Senhor Jesus, existe uma hora, existe uma ordem, existe um momento específico que o Senhor dará. Esse momento só o Senhor sabe, mas existe uma ordem. Segunda coisa importante que nós vemos aqui é que, ouvida a voz do arcanjo, nós não sabemos se é o arcanjo Miguel, né? Mas a Bíblia diz que, ouvida a voz do arcanjo, ele fará parte também deste momento específico que será o arrebatamento da igreja. E terceira coisa importante é que, e ressoada a trombeta de Deus. Esta trombeta vai anunciar algo especial. Sempre quando nós ouvimos na Bíblia o som da trombeta, significa que é um anúncio, uma expectativa. Se a trombeta será ressoada, com certeza será perceptível para nós, a igreja que vai subir no arrebatamento para encontrar com o Senhor Jesus. E diz assim: e descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, o apóstolo Paulo diz: olha, serão os mortos que morreram em Cristo. Que mortos são esses? Todos os mortos, seja eles da igreja do Antigo Testamento, do povo de Israel, da igreja no período da igreja, e nós que estamos vivendo nesta época também, né? Aqueles que morreram nesta época nossa, tá? E outra coisa importante que o apóstolo Paulo também diz aqui, que fica bem claro para nós: e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Você já prestou atenção que este arrebatamento, veja bem, não será algo que o nosso corpo vai dizer assim: olha, e se eu estiver, por exemplo, se uma pessoa estiver lá dentro de um navio, ou dentro de um submarino, ou no espaço, no avião. Irmãos, o arrebatamento, a palavra arrebatamento significa rápido. Algo que você não terá controle. Será o Espírito Santo que vai transformar este corpo, que é corruptível, em algo incorruptível. Nós seremos tomados. A igreja será arrebatada pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia continua dizendo assim, o apóstolo Paulo: e seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Quem eles? Eles quem? Os mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro, estará no alto com Jesus, e nós seguiremos juntamente com eles para o encontro do Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Que importante! Estaremos com Jesus para sempre.
Este sempre é a eternidade. Este sempre significa o tempo de Deus, que não é o tempo cronológico, mas é o tempo kairos. Estaremos com Ele para sempre. E olha, queridos irmãos, como será? Como será tudo isso? Vocês talvez a gente tenha uma dúvida, como será esse arrebatamento? Abra sua Bíblia também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 3, e depois o versículo 7, onde diz assim: agora, uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, seja lá nas nuvens, né? Pedimos a vocês que não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, irmãos, com o rumor de que o dia do Senhor, ou seja, a grande tribulação, já começou. Se vocês ouvirem de pessoas que têm uma profecia, uma palavra ou uma carta que dizem ter sido mandada por nós, não creia nisto. Não deixe enganar, não se deixe enganar por ninguém, não obstante o que eles digam, porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas, principalmente. Ou, primeiramente, haverá uma época de grande rebelião, ou seja, apostasia contra Deus, e depois virá o homem da rebelião, ou seja, o filho da perdição. Amém? Queridos, eu continuo esse vídeo já já. Nos aguarde.